Boa noite, povo de Deus. Esteja em cada um de nós. Bom, o tema escolhido da mensagem desta noite é a respeito de uma carta. Uma carta escrita aos israelitas, quando eles estavam passando por momentos muito difíceis, quando eles estavam, na verdade, sendo prisioneiros em Babilônia. No capítulo 29 do livro do profeta Jeremias, nós vemos relatado que Deus ordena que fosse enviada uma carta ao próprio povo dele, os israelitas, que estavam no cativeiro na Babilônia e passava por um momento de grave crise. A carta de Deus em meio à crise. Esse é o tema da mensagem desta noite. Então, logo de antemão, nós vamos abrir no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 1. Está escrito assim, ó. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas, todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Nessa carta, Deus traz importantes instruções a eles que haviam sido entregues pelo próprio Deus para serem escravos na Babilônia. Só um comentário aqui rapidinho. Observe aqui na leitura que nós acabamos de fazer aqui, que nós ainda vamos dar continuidade. Essa parte aqui, ó, gente. Nessa carta, Deus traz importantes instruções a eles que haviam sido entregues pelo próprio Deus para serem escravos na Babilônia, devido ao seu mau procedimento diante do Senhor. Observe que esse povo, os israelitas, eles não foram entregues a serem prisioneiros da Babilônia por um acaso. Não foi do nada que isso aconteceu. Eles, na verdade, estavam recebendo aquela crise, entre aspas, né, de estarem passando pelo que eles estão passando, mas não foi à toa não, gente. Aqui diz que eles se comportaram mal devido ao procedimento diante do Senhor. Era por isso que eles estavam aprisionados daquela forma, passando por aquela situação. Ou seja, eles estavam recebendo, na verdade, uma consequência dos seus próprios atos. Aquilo que eles estavam passando não era por um acaso. Mas, continuando aqui, na carta, Deus os ensina o que deveriam fazer naquele momento de crise em que estavam vivendo. Olha como Deus é misericordioso. Aquele povo estava recebendo uma lição devido ao seu mau comportamento, devido a atitudes totalmente fora da palavra, mas ainda assim, Deus que possui um amor e assim, que a gente não consegue nem definir. É um amor, é uma misericórdia, sabe? Que só pode vir de um Deus grandioso como Ele é. Ainda assim, em sua infinita misericórdia, o Senhor não desamparou aquele povo. O Senhor não esqueceu aquele povo. O Senhor não deixou aquele povo sofrendo por coisas que eles fizeram fora da palavra. Ainda assim, o amor de Deus os alcançou. Porque Deus, Ele queria dar orientações o que eles deveriam fazer naquele momento de crise em que estavam vivendo.
E as orientações que Deus dá a eles, certamente também ajudam a cada um de nós que também estamos passando por esses momentos tão difíceis em nossas vidas por conta da pandemia do coronavírus. Agora, meus amados, eu pergunto a vocês, como é que pode, né? Como é que pode umas orientações passadas em uma carta há muitos anos atrás, para um povo que estava passando uma situação difícil, que estavam em crise por conta da prisão em que eles viviam ali, escravos na Babilônia, aquelas mesmas orientações, elas ainda servem para os nossos dias. Aquela mesma orientação dada lá, são orientações que vão nos ajudar também nesses momentos conturbados que nós temos passado, que o mundo todo tem passado diante dessa pandemia do coronavírus. Que Deus é esse, meus amados? Eu pergunto para vocês. É o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje e o Deus que será eternamente. Ele não muda, meus amados. É o mesmo Deus Todo-Poderoso. O que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que pode realizar grandes milagres em nossas vidas, se você acreditar, se você crer, se você ter fé. Porque se você não crer, porque se você não tiver fé, realmente o milagre não vai acontecer. Eu separei aqui 3 coisas que Deus quer que você faça diante dessa crise que nós estamos passando, nunca passada em toda a nossa vida, que foram essas orientações dadas na carta lá para os israelitas. Nós vamos ler e você vai ver que essa orientação que ele deu lá também serve para nós hoje. Eu quero que você entenda que é o mesmo Deus e ele não muda. Orientação número 1. Haja, ao invés de reagir. Anote, meus amados, para você nunca mais esquecer. Primeira orientação, número 1. Vou repetir. Haja, ao invés de reagir. Amados, isso é muito importante. Tem muitas pessoas, diante dessa situação aí, que elas estão reagindo ao invés de agir. E isso tem uma grande diferença, sabia? E eu estou falando de pessoas cristãs que conhecem a palavra, que têm um pouco mínimo até de conhecimento. Estão reagindo, mas não agindo diante dessa situação. A primeira atitude do povo de Israel diante da grave crise que eles passavam foi reagir da pior forma possível. Começaram a ouvir falsos profetas que diziam que logo voltariam para suas casas. Pararam totalmente suas vidas. Reagiram parando tudo e vivendo uma vida totalmente paralisada. Amados, isso aqui me chamou muita atenção, sabe? Quando diz assim que a primeira atitude do povo de Israel diante da grave crise passavam foi reagir da pior forma possível. Amados, é impressionante, sabe? Estava meditando na leitura da palavra e comecei a pensar. O coronavírus, amados, ele não veio trazer somente morte, não. Pode observar. O coronavírus, na verdade, ele veio, além de trazer muitas mortes, ele veio também fazer com que saltasse de dentro de nós quem realmente cada um de nós é. Quem realmente
nós somos. Porque tem coisas, amados, guardadas dentro de nós que só vão saltar para fora no meio de uma grande tribulação, de uma grande luta. É nessas horas que Deus vai ver quem realmente nós somos. Porque quem nós somos está bem aqui, ó, bem guardadinho, bem escondidinho, que só vai surgir na hora dessas lutas, dessas dificuldades. Observar. O coronavírus, na verdade, ele veio trazer grandes ensinamentos na vida de cada um, de forma bastante peculiar, bastante pessoal. Eu acredito que cada família, diante disso tudo que está acontecendo, tem aprendido alguma coisa com tudo isso. O coronavírus ele veio mostrar quem nós somos, de fato e de direito. Porque agora eu vejo pessoas que passou um bom tempo da sua vida dizendo que tinha fé. Eu acredito que todos vocês que estão me ouvindo nessa noite já tenham escutado alguém falar, eu tenho fé. Não, mas eu tenho fé. Não, mas eu creio em Deus. Talvez você, quem sabe, já não foi uma dessas pessoas que tantas e tantas vezes abriu a boca para dizer que tinha fé. Eu já falei várias vezes isso. Eu tenho fé. Não, mas eu creio. Amados, mas falar só de boca não conta. Porque nós vamos provar realmente se nós temos quanto nós abrimos a boca para dizer. É nessa hora aí, ó, são nesses momentos. Porque só falar não convence ninguém. O que vai convencer são as atitudes. E agora eu vejo muitos cristãos que abriram tanto a boca para falar que tinham fé, demonstrando o contrário. Então, do que adianta eu ter dito a minha vida toda que tinha fé, se na hora que foi para eu mostrar para Deus que realmente tenho fé, eu demonstrei o contrário, me comportando de forma não condizente com o que a palavra diz. Porque uma pessoa que tem fé, de fato e de verdade, ela age como uma pessoa que tem fé. O medo, ele é o oposto da fé. Ah, pastora, mas nós não podemos ter medo? Podemos. Eu tenho medo de várias coisas, acredito que você também tem, mas o problema, o fator X da questão, não é a gente ter medo. Ter medo a gente até pode ter. Mas o fator X da questão é a gente se dominar por esse medo a ponto de nos impedir de fazer o que é para ser feito. Então, agora chegou a hora de eu provar para Deus que eu tenho fé. E aí, eu demonstro que não tenho? Sabe, amados? Estamos sendo obrigados a viver dentro de casa agora. Não podemos sair, né? Temos que obedecer às autoridades. O governo diz que é para nós ficarmos em casa. Ok. E agora, lá dentro da sua casa, como é que está sendo? Sabe que tem uma pesquisa aí dizendo que está tendo muitas brigas entre casais, os casais estão se degladiando dentro de casa, estão brigando, tem mulheres apanhando mais ainda de seus esposos, as denúncias aumentaram. O que é isso? Porque agora estão tendo que conviver 24 horas do dia ali juntos. E aí é nessas horas que a gente vai colocar para fora a verdade a respeito do nosso relacionamento conjugal. É agora que Deus quer ver, sabe? Daquilo que eu prego, daquilo que eu ensinei, o que tem de verdade no que eu preguei, no que eu já ensinei. E agora, consigo suportar meu marido 24 horas por dia? Consigo?
E você, marido, está conseguindo suportar sua esposa 24 horas por dia? Agora Deus está usando essa situação toda para te tratar, para tratar você, marido, para tratar você, esposa, para tratar vocês, filhos, para tratar você, família. Olha como são as coisas. Será que o coronavírus veio trazer só morte? Quantos filhos visitavam seus pais uma vez por ano, só no Natal, só no Ano Novo, só no Dia das Mães? Passavam meses e meses sem visitar seus pais, sem visitar sua mãe. Quantos filhos nós não temos assim, não tínhamos assim, né? E agora estão chorando, com saudade de visitar a mãe, com saudade de visitar seus pais, com saudade de dar um abraço. Quantos filhos reclamando, mãe, não para de me abraçar. Que isso? Me solta, não gosto disso. E agora não pode nem sequer se aproximar desse pai, dessa mãe, desse vô, dessa avó. E quantos agora não estão chorando com essa vontade e não podem mais no momento? Será que o vírus veio trazer só morte realmente? Ou ele veio trazer muito mais além do que isso? Será que nós não estamos aí num deserto, amados? Em pleno deserto para aprender coisas que nós já deveríamos ter aprendido há muito tempo? Eu vou dizer para vocês o que é isso. É o preparo. É o preparo da igreja para a volta de Cristo. Olha como Deus é muito, mas é muito misericordioso. O Senhor Deus já sabe que a vinda dele já está bem próxima, bem próxima, bem próxima. E ele, na sua infinita misericórdia, um amor incondicional, ele vem e nos prepara para a sua vinda. Ele precisava arrancar de dentro de nós tudo aquilo que ainda iria nos impedir de subir, de ser arrebatados. Porque agora é o momento de nós aprendermos com este deserto. E sabe, tem muitas pessoas me perguntando no Zap, pastora, a senhora acha que quando que isso vai acabar? Essa pandemia vai demorar quanto tempo? Será que vai acabar em maio? Em julho? Agosto? O ano todo, pastora? Quando? E eu orando, perguntei ao Senhor, é verdade, Deus, quando é que isso vai acabar? Só o Senhor sabe. Até que eu me lembrei de uma pregação que eu ouvi uma vez, que eu tomei isso como uma resposta do Senhor. Quando o pregador, muito jovem por sinal, disse o seguinte, ele falou assim, quando nós estamos em um deserto, em pleno deserto, nós vamos sair dele quando a gente tiver aprendido com ele. Enquanto nós não aprendermos com o nosso deserto, a gente não sai dele. O mundo todo está em pleno deserto, precisando aprender muitas coisas. E nós só vamos sair desse deserto chamado coronavírus quando a gente aprender o que tiver de ser aprendido. Porque tem muita coisa aqui, que precisa ser tirado. Tem muita coisa aqui, sabe? O coronavírus está fazendo brotar de dentro de nós tudo aquilo que estava aqui, escondidinho, de ruim, de mal, e que daí iria nos impedir de sermos arrebatados. Então, a primeira atitude do povo de Israel diante da grave crise em que passavam foi reagir da pior forma possível. Começaram a ouvir falsos profetas que diziam que logo voltariam para suas casas. Pararam totalmente suas vidas. É assim que a maioria das pessoas se encontra, sabia? Elas preferem dar ouvido para a quantidade de informações que vem chegando pela mídia, as redes sociais, do que acreditar no que a palavra diz. Basta um vídeo só,
relatando mortes, e isso e aquilo outro, que está aumentando não sei o quê, que isso, e mais. A pessoa prefere acreditar nessa quantidade de informações negativas que tem chegado, a ponto dela esquecer o que ela aprendeu da palavra. E aí elas ficam paralisadas, totalmente paralisadas. Não conseguem dar um passo de tanto medo que estão. Tem gente que não está saindo nem de dentro do seu próprio quarto, não está chegando nem na varanda da sua casa, não está dando uma olhadinha nem na janela, no seu pátio, de tanto medo de pegar coronavírus. Por quê? Porque preferiram dar ouvido para a quantidade de informações negativas que está chegando pelas redes sociais, pela televisão, do que o que está escrito na palavra. O que está escrito na palavra? O que está escrito na palavra, gente? Eu vou citar só um versículo para vocês. Que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Veja bem, aquele que é de Deus. Porque aquele que é de Deus se esforça para praticar. Dizer que nós somos santos e que nós nunca vamos errar ou falhar. Mas vou dizer que a gente pode se esforçar para isso. Pararam totalmente suas vidas como muita gente fez. Reagiram parando tudo, e vivendo uma vida triste, desanimada, paralisada. O Salmos 137, 2 nos mostra um pouco dessa realidade, quando mostra o povo totalmente desanimado. Vamos ver lá? Salmos 137, 2. Está escrito assim, amados. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Vou repetir. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Já não havia mais alegria. As harpas, símbolos de festividade, de música, de louvor, estavam penduradas sem uso. Eu fiquei pensando, sabe, nessa palavra que, nesse versículo, que nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Vocês já ouviram aquela expressão, não sei se é uma expressão, um ditado popular que diz assim, quando a pessoa está desistindo, está abrindo mão, aí fala assim, eu estou pendurando as minhas chuteiras. Essa expressão, ela significa desistência, abrir mão, parar. E eu tenho visto muitas pessoas desistindo de coisas que já estavam desistindo até antes da pandemia e agora estão desistindo muito mais. Pessoas desanimadas que já estão até sem perspectiva nenhuma de nada. E desistência, amados, essa palavra desistir, você não vai encontrar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, essa palavra desistência ou desistir. Você não vai encontrar. Não tem respaldo bíblico para aquelas pessoas que desistem. Não tem respaldo bíblico nenhum. Ao contrário, na palavra de Deus você só vai encontrar o Senhor nos exortando a continuar lutando e não a desistir. Desistir não faz parte do dicionário do cristão. Agora, continuar lutando, sim, faz parte do dicionário do cristão. Desistir não vem de Deus. Abrir mão, largar, não vem do Senhor. Não é isso que Ele pede para nós fazermos. Ao contrário. Ele continua nos dizendo, lute,
A guerra não está vencida. Há uma esperança na vida. Desistência são para os fracos. E nós não somos pessoas fracas, amados. Porque Deus, Ele nos escolheu. E Ele nos escolheu para sermos fortes. Porque quem nos dá esta força, quem nos fortalece, é Deus. A força não vem de mim mesma. Mas se eu pedir força ao Senhor, Ele vai me levantar, Ele vai me reerguer. Eu passei, acho que uns 15 dias com uma gripe muito forte. Cheguei até a pensar que era o Covid e estava amarrado. Graças a Deus. Eu peguei a gripe, fiquei boa, aí a minha filha pegou, eu fui cuidar dela, aí eu tive uma recaída. E passou pela minha cabeça várias vezes, cheguei a chamar o meu esposo, que é pastor dessa igreja, e dizer para ele que eu não iria conseguir pregar. Que hoje, no sábado, seria, pela escala, a minha vez de trazer a palavra. E eu falei para ele, não tenho condições. Aí ele disse, tudo bem, eu vou pregar no seu lugar. Aí eu fui orar. Aí eu disse assim ao Senhor, Pai, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer com que eu me restabeleça a tempo de pregar a palavra, a Tua palavra. E eu, até quinta-feira, ainda continuava mal. Mas hoje, para a glória de Deus, estou aqui. Porque quem me deu força, quem me fortaleceu, foi o Senhor. E essa força não veio de mim, veio dele. Então, Ele nos fortalece. Por que eu tenho que desistir? Por que eu tenho que abrir mão? Se eu tenho um Deus que pode me dar essa força. Se eu tenho um Deus que, se eu pedir, Senhor, me dê força, me essa situação, renova minhas forças, Ele prontamente vai nos atender. Não desista, amado. Não está tudo acabado, não. Ao contrário, tudo está no controle das mãos do Pai. Ele bem sabe o que está fazendo. E glória a Deus por isso. Já não havia mais alegria, né? Como eu já li, as harpas, festividades de música, de louvor, estavam sendo pendurados. Sem uso. Que pena. Mas a carta de Deus os ensina o que deveriam fazer em meio à crise. Olha só, preste atenção nesse versículo que nós vamos ler agora. Talvez você nem entenda, mas eu vou explicar. Abra aí em Jeremias, no capítulo 29, versículos 5 e 6. Está escrito assim, ó. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Você pode estar pensando assim, é mesmo, pastora. Mas o que isso tem a ver? Se você fazer um aparato geral de tudo que nós lemos, do início do versículo até aqui no final, você vai ver que isso aqui tudo não passa dele. Sabe do que ele está dizendo aqui? Para eles fazerem, sabe qual era essa orientação aqui? Dê continuidade com a sua vida de forma normal. Não pare com nada, não. Faça o que você tiver de fazer. É isso que ele está falando. Edificar em casa, habitar nelas. Você estava construindo alguma casa? Você tem material lá guardado? Dá para você continuar a construção? Parou de dar continuidade na construção porque se desanimou por conta da pandemia? Porque já não tem mais nem esperança de nada? Como hoje eu ouvi uma artista falando, nem sei mais se nós ainda teremos futuro,
Que isso? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Comer, plantai pomares e comer do seu fruto. Tomar esposas e gerar filhos. Vamos seguir, vamos dar curso à nossa vida de forma normal, claro. Fazer o que tiver de ser feito dentro das medidas de segurança e prevenções, acatando as autoridades. Mas nada de desânimo, de ficar só deitado numa rede, de não ter mais ânimo para fazer nada, se entregando numa tristeza profunda por conta do que está acontecendo. Está aqui, ó, é uma orientação que serve para nós também. Porque, afinal de contas, pelo menos para todos nós que somos cristãos, não falo só daqui, da nossa igreja, mas de uma forma geral, essa pandemia para nós não é surpresa. Porque quem já leu a Bíblia sabe que está tudo escrito aqui, que iriam chegar esses dias que chegaram. Que essas coisas teriam de acontecer, que seria necessário acontecer, porque se essas coisas não acontecerem, Jesus Cristo não tem como voltar. Porque Jesus Cristo ele só vai voltar depois que os sinais se cumprirem. E essa pandemia é um cumprimento do sinal da volta de Cristo. Então não adianta. Tudo que tiver de acontecer, vai acontecer, independentemente do seu medo ou da sua coragem. Vai ter que acontecer. O que tiver de acontecer, vai acontecer. É bíblico, já estava escrito na palavra. A ordem de Deus de continuidade. Deveriam olhar para a frente e não se abater diante da grave crise que iriam passar. Não havia espaço para reações erradas e ruins. Deus queria uma ação positiva deles. Amados, Deus ele está observando a atitude de cada um de nós em meio a essa pandemia. Deus está observando quem está reagindo da pior forma possível e quem está agindo de acordo com a palavra. É nessa hora que nós temos agora a oportunidade única em mãos de mostrar para Deus que nós somos diferentes, de mostrar para Deus quem realmente nós somos. E para aquelas pessoas que começaram durante a pandemia agindo de forma errada, ou melhor, reagindo de forma errada, em desconformidade com a palavra, tenho uma notícia boa para te dar. Nem tudo está perdido, não. Recomece. Chega diante do seu pai e diga, pai, até aqui, até essa mensagem de hoje que eu escutei, agindo de forma não condizente com a palavra. Mas agora eu quero lhe dizer que a partir de hoje, que eu ouvi a carta de Deus em meio à crise, a sua carta que o Senhor mandou para o povo de Israel em meio a uma crise, eu quero lhe dizer que eu vou mudar e vou agir de forma diferente agora. Vou agir como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, que não teme a nada, mas que crê, não só de palavra, mas de atitude. Você agora tome um outro posicionamento, diferente ao que você vinha tendo, se era que você estava tendo um posicionamento que não condizia com a palavra. Ainda há chance de fazer diferente, ainda há oportunidade, porque o nosso Deus, ele é um Deus de oportunidade. Ele não quer perder nenhum de nós. Não havia espaço para reações erradas e ruins. Deus queria uma ação positiva. É isso que Ele espera de cada um de nós. Uma ação positiva. E essa foi a segunda orientação. Agora nós vamos para a terceira, tá? Só
recapitulando, só dando a primeira foi: haja ao invés de reagir, só para você anotar aí, tá? Não esquecer. A segunda, seja biblicamente realista. Eu acho que eu até esqueci de mencionar a segunda, tá? Mas se eu esqueci, é essa: seja biblicamente realista. Foi essa aqui que nós acabamos de comentar. E agora, a última é essa aqui. Anote aí para você não esquecer, tá? Nós estávamos na segunda, né? Seja. E agora essa aqui, olha, amados. Anote aí. Foque os olhos na esperança. Foque os olhos na esperança. Apesar de uma crise difícil, Deus deixa claro que ela teria dia e hora de acabar. Glória a Deus por isso. Vamos ler? Aí, ó, em Jeremias, no capítulo 29, e o versículo 10. Já? Vamos ler. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Vale a pena a gente ler de novo, hein? Vamos ler? Primeiro repetindo aqui, ó. Foque os olhos na esperança. Foque. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Coisa maravilhosa, hein, gente? Deus tem propósitos em nossas vidas. Teremos sim que passar por crises em nossas vidas, mas elas irão terminar em algum momento, pois a promessa de Deus não falha. Aquele povo deveria continuar com suas vidas, agindo de forma positiva em meio à crise, crendo na palavra que o Senhor deu e alimentando uma esperança viva de que Deus estava com eles na crise e que Ele mesmo, o Senhor, os tiraria dessa crise quando chegasse o momento certo. Alimente a esperança nas crises, amados. Esperança tem a ver, pois a fé é crer em coisas que não se veem, mas que se esperam. Hebreus 11:1, está escrito, amados. Tenha fé e molde suas ações de acordo com o que Deus deseja. Amados, a palavra de Deus é maravilhosa. O Senhor diz em sua carta ao povo israelita sobre como Ele queria fazer bem e como o caminho estaria aberto a todos aqueles que crescem nele e o buscassem de verdade. Sabe da onde que eu tirei isso? Jeremias 29, capítulo 11 até o 13. Diz assim, ó. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. O resultado de passar pela crise como Deus quer é que estaremos com Ele antes, durante e da crise. Olha que coisa maravilhosa. Colhendo a nossa vitória dia a dia e glorificando a esse Deus Todo-Poderoso. Amados, essa terceira orientação ele deu para o povo israelita, mas que nos cabe muito bem
nos cabe como uma luva. Nos cabe como uma luva. É uma orientação tremenda, tremenda. Porque Deus ele tem propósito nas nossas vidas. Nada nos acontece por um acaso, amados. Nada. Nem o fio da nossa cabeça cai por um acaso. Deus tem propósito. E essa pandemia, tudo isso que nós estamos passando, está diante de uma promessa de Deus que não falha. E quando o Senhor diz que é para a gente continuar agindo de forma positiva em meio a essa crise, crendo na palavra dEle, é porque Deus, amados, Ele já tem a hora e o dia determinado para essa pandemia acabar. Sabe quando as autoridades ficam dizendo assim, o pico da pandemia vai ser em tal data, aí eles dão uma data, aí você vê que chega na data e não acontece esse pico? É porque não são os amados que estão no controle dessa pandemia. Não é, não. Sabe por que dá errado quando eles avisam a data de um pico e não acontece? Porque quem está no controle dessa pandemia é Deus Todo-Poderoso, o dono do universo, que criou a terra. É Ele que está no controle dessa pandemia. E Ele bem sabe o que Ele está fazendo. Então, essa pandemia, ela já está com dia e hora datada por Deus e assinada com o dedo do sangue do Cordeiro para acabar. E não vai ser a autoridade que vai dizer quando isso vai terminar. É Deus, amados. E Ele bem sabe o que está fazendo. Porque quando essa pandemia começou, eu vi muitos desviados que ficaram sabendo que fazia parte da volta de Cristo, voltarem correndo para o caminho. Porque acreditaram finalmente que Jesus Cristo está perto de voltar. Vi cristão que fazia mais de anos que não lia a Bíblia, agora está lá, dentro da sua casa, sem ter nada para fazer, estudando a palavra. Vi cristãos se unirem em uma só fé, em uma só oração, pelo Brasil, pela nação, pelo mundo, orando, que também, para orar, não oravam quase. Vi pessoas mudando totalmente de comportamento a partir dessa pandemia. Não seremos mais os mesmos, as mesmas pessoas de antes da pandemia. Todos nós vamos mudar e muito após a pandemia. E eu creio que, em nome de Jesus, a maioria vai mudar para melhor, porque nós estamos aprendendo muita coisa com tudo isso, amados. Muita coisa. A pandemia não veio trazer só morte, não, ela veio trazer grandes lições. E a palavra de Deus diz que Deus ele tem pensamentos a nosso respeito, não é pensamento de mal, não, é pensamento de paz, para dar o fim que desejais. Mas Ele pede que a gente o invoque, ore a Ele, porque Ele ouvirá. Ele diz, buscar-me-ei e me acharei quando me buscarem de todo o vosso coração. Tem muita gente se derramando na presença do Pai agora. Eu quero dizer para vocês, amados, que, na verdade, falando uma coisa para vocês, que a gente está passando por um momento muito difícil, é verdade. Estão passando uma luta muito grande, é verdade. Está mexendo com o emocional de muitas pessoas, é verdade. Tem muitas pessoas se desequilibrando emocionalmente, é verdade. Mas eu quero dizer para vocês que poderia ser pior. Aí você pode estar se perguntando assim, nossa, pastora, consegue piorar isso aí? Consegue, sim. Tem muitas coisas ainda piores que isso, amados. Eu quero dizer que mesmo diante de toda a situação, a gente tem muito mais a agradecer do que reclamar. Muito mais mesmo. E deveríamos, todos nós,
levantar a mão para os céus e agradecer a Deus que, apesar de todos os problemas que o Brasil passa e tem passado, ainda assim somos privilegiados de termos nascidos brasileiros, de termos nascido no Brasil que nos dá liberdade de adorar e de engrandecer esse Deus. Eu quero deixar vocês com o vídeo. Quero encerrar, na verdade, a minha mensagem com o vídeo. E quero pedir que você preste bem atenção nesse vídeo. É de uma garota. Como o vídeo não é brasileiro, ele é legendado. Então, eu gostaria que você se detesse a olhar logo para o que está escrito lá, que é a fala da menina, da garota, porque passa muito rápido. E aí, se você perder assim uma fala dela, você vai perder coisas importantes ali que ela fala. Então, procure não olhar muito para ela, mas olhe logo para o que ela está falando, que vai aparecer lá embaixo legendado, que é para você poder entender e tirar a sua conclusão de que nós poderíamos, sim, estar passando por coisas piores, tá? Então, assistam esse vídeo agora. I have to do this because this is not I'm speaking. North Korea is an unimaginable country. There is only one channel on TV. There is no internet. We aren't free to sing, say, wear, or think what we want. North Korea is the only country in the world that executes people for making unauthorized international phone calls. North Koreans are being terrorized today. When I was growing up in North Korea, I never saw anything about love stories between men and women. No books, no songs, no press, no movies about love stories. There's no Romeo and Juliet. Every story was propaganda to brainwash us about the king dictators. I was born in 1993, and I was abducted at birth, even before I knew the words freedom or human rights. My friend's mother publicly executed. Her crime? Watching a Hollywood movie. Expressing doubt about the greatness of the regime can get 3 generations of a family imprisoned or executed. When I was 4 years old, I was warned by my mother not to even whisper. The birds and mice couldn't hear me. My father died in China after he escaped North Korea. And I had to bury him at 3 a.m. in secret. I was 14 years old. I couldn't even cry. I was afraid to be sent back to North Korea. The day I escaped North Korea, I saw my mother raped. The rapist was a Chinese broker. He targeted me. I was 13 years old. There is a saying in North Korea, women are weak, but mothers are strong. My mother allowed herself to be raped in order to protect me. We walked across the Gobi Desert, following a compass. When they stopped working, we followed the stars to freedom. I felt only the stars were with us. People often ask me, how can we help North Koreans? There are many ways, but I would like to mention 3 for now. 1. Educate yourself so you can raise awareness about human crisis in North Korea. No humans deserve to be oppressed.
just because of their birthplace. We need to focus less on the vision and more on the people who are being forgotten. When I was crossing the Gobi Desert, scared of dying, I thought nobody in this world cared. It seemed that only the stars were with me. But you have listened to my story. You have cared. Thank you very much. Eu confesso que eu fiquei muito emocionada quando eu recebi esse vídeo. E eu fiquei pensando, nossa, já pensou nascer em um país como esse? E aí eu vi o quanto nós temos muito mais a agradecer do que reclamar. Ainda no meio dessa pandemia, ainda no meio dessa crise toda, ainda com a situação financeira abalada de muita gente, ainda assim, existem coisas bem piores. Eu trouxe esse vídeo só para dar uma amostra de coisas que acontecem por aí pelo mundo que a gente nem sabe e nem sequer. Que Deus abençoe a cada um de vós. E eu espero que a palavra dessa noite tenha falado não só comigo, mas com todos aqueles que me ouviram nessa noite. Eu só peço a Deus que Deus continue nos fortalecendo, aguardando nele o fim de toda essa crise, de toda essa pandemia, de toda essa situação. Vamos seguir firme na nossa fé, crendo e esperando no Salvador da nossa pátria. E quero deixar as minhas últimas considerações finais, pedindo a cada um que está me ouvindo nesta noite, não desista, não se desanime, creia em Deus somente, porque tudo, mas tudo está no controle das mãos de Deus. Fiquem na paz de Cristo e que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.